Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer os exercícios 9 e 10 de Física 1 e de Física 2 do capítulo 7. Para terminar aqui nossas aulinhas da semana. Então primeiro, Física 1, exercício 9. Em uma experiência, faça um feixe luminoso passar do ar para um líquido transparente X através de um disco vertical. Foram medidas as distâncias A igual a 30 cm e B 20 cm. O índice de refração do líquido X é... O primeiro susto que o aluno pode tomar é falar, mas ele não deu os ângulos, o que eu vou fazer? Ele não deu os ângulos, mas ele deu que essa distância... Deixa eu melhorar um pouquinho aqui, abrir um pouco mais esse ângulo. Essa distância aqui é A e essa distância é B. E como elas foram medidas dentro de um círculo, esse valor aqui é o raio e esse também é o raio. Então eu posso estabelecer uma relação entre o seno desse ângulo com o cateto oposto, que é o A, e o seno deste outro ângulo, que o cateto oposto é o B. Então, para o ângulo de incidência vai ficar seno do ângulo de incidência é igual a cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o raio. Então, fica R e o cateto oposto é o A. Para o ângulo de refração, a mesma coisa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto para o ângulo de refração? É o B. E a hipotenusa é o raio. Ó, vamos rever aqui. Ó. Então, eu tenho cateto oposto ao ângulo de... E eu tenho o cateto oposto ao ângulo de incidência, ao ângulo de R, tá? E R minúsculo, né? E o raio, R maiúsculo aqui, são as hipotenusas, ok? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa embaixo também, tá? Beleza? Aí a gente vai usar a lei de Snell, normal. N1 seno de I igual a N2 seno de R. O N1 é o ar, então é 1, vezes o seno de I, que é A sobre R. O N2 eu não sei, vezes o B sobre R. O que vai acontecer? Eu vou cancelar o R. O A eu vou substituir, posso substituir em centímetros mesmo, não tem problema. Por 30 igual a N2 vezes 20. Corto o 0. O N2 vai ser 3 sobre 2, né? Eu passei o 2 aqui dividindo, né? Então, vai ficar 1,5, que me dá a alternativa B, ok? Então, esse é um exercício que parece difícil, mas se você lembra um pouquinho de trigonometria, você consegue fazer. Vamos para o 10. 10 é um pouco confuso, tá? Eu mesmo vacilei, eu errei umas alternativas por inverter, tá? Vamos lembrar bastante de índice de refração relativo antes de qualquer coisa. O índice de refração absoluto é a velocidade no meio sobre a velocidade da luz, tá? O índice de refração relativo, por exemplo, NA sobre NB, é a velocidade no meio B sobre a velocidade no meio A, tá? Se você for ver, está de acordo com o índice de refração absoluto, porque se esse meio que eu estou comparando é, por exemplo, o ar e o vácuo, se aqui eu considerar que é o vácuo, aqui eu tenho 1. Não, perdão. Deixa eu só rever aqui. Se eu considerar aqui, eu quero o índice de refração do ar. É que eu inverti essa fórmula aqui. Desculpa. Essa fórmula aqui ficou invertida. É C sobre V, não V sobre C. Tá? Desculpa, retomando então. Índice de refração absoluto é a velocidade da luz dividido pela velocidade no meio. Índice de refração relativo é a velocidade, é o índice de refração do A sobre o B, e aí inverte a velocidade do B sobre o A. Tá? Então vamos supor que eu queira fazer do ar em relação ao vácuo. Então o N do ar sobre o N do vácuo. Se eu olhar na fórmula de absoluto, tem que bater. Então, ó, o índice de refração absoluto do ar é 1.
né? Então, se é 1, é dividir por 1, que não faz diferença nenhuma. E aí, a velocidade do B é a velocidade da luz no vácuo. Então, tá aqui, ó, C, que é a velocidade da luz no vácuo. E aí, aqui embaixo entraria a velocidade da luz no ar, em relação, referente ao meio que é o ar. Então, aqui, ó, o índice de refração absoluto do ar é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo do ar, certo? Se eu quisesse fazer usando a fórmula do índice de refração relativo, tem que dar a mesma coisa. Índice de refração do ar em relação ao do vácuo é a velocidade da luz no vácuo, que é o C, dividido pela velocidade da luz no ar. Quer ver uma fórmula virar a outra? É só eu apagar aqui, ó. Esse cara é 1, ele some porque é o índice de refração no vácuo. Esse cara é a velocidade no meio, que eu estou procurando. E o VB é o C, né? Tudo bem? Então, vamos retornar aqui. Agora vamos para as alternativas, para as afirmativas, tá? Então, a primeira. Sabendo-se as velocidades de propagação da luz... eu não li o enunciado, né? 10. A luz amarela se propaga com velocidade de 300 mil km por segundo no vácuo, 225 mil km por segundo na água, 124 mil km por segundo no diamante e 200 mil km por segundo na gasolina. Com relação a esses fatos, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira. Sabendo que as velocidades de propagação da luz amarela em dois meios qualquer e o ângulo de incidência quando essa radiação sai de um meio e incide em outro, podemos calcular o índice de refração. É verdade, mas se eu já tenho as velocidades, né, nos dois meios, deixa eu ver, em dois meios quaisquer. Não, eu também, verdade, eu também preciso do ângulo de incidência porque um dos meios não é o ar, tá certo, é verdade. Então eu preciso da velocidade da luz nos dois meios e os ângulos de incidência, é verdade, tá certo. Então, essa aqui é verdadeira. Então eu preciso ambas as velocidades, VA e VB, e eu preciso, digamos, do alfa e do beta, né, para deixar bem definido aqui. Vamos para a segunda. O índice de refração absoluto de um determinado meio denso, transparente, é obtido dividindo a velocidade da luz nesse meio pela velocidade da luz do vácuo. Não. É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade do meio, que foi o erro que eu cometi logo que eu escrevi a fórmula, né? Tá vendo? Confunde mesmo, tá? Então ele está dizendo que é a velocidade dividido pela velocidade da luz. E não é, tá? Isso tá falso. Tá? Tá errado isso aqui. Beleza? Então vamos para o próximo. O índice de refração da luz na água em relação ao do vácuo é obtido dividindo a velocidade da luz do vácuo pela velocidade da luz na água e tem um valor de 1,33. Esse está verdadeiro, tá? Vamos calcular aqui, ó. O índice de refração da água em relação ao índice de refração no vácuo é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz na água, tá? E é isso mesmo, porque vai ser... Vou fazer na outra página aqui. Opa! NA sobre NV. O NV é 1, né? Desculpa. Aí a velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo, dividido pela luz na água, que é 225. 225, 000, tá? E vai dar isso aí mesmo. Deixa eu só conferir aqui, porque essa foi a única conta que eu não fiz. 300 dividido por 225. Isso, exatamente. Tá? Esses 3 zeros podem ir embora. Divido 300 por 225, dá 1,33 aproximadamente. Tá? Então, essa daqui é verdadeira. Uma coisa importante é que os índices de refração sempre têm que ser iguais a 1 ou maiores do que 1. Nunca menores do que 1. Tá? Vamos para a próxima. O índice de refração da luz no diamante em relação à da água tem valor de 1,81. 81. Essa é verdadeira. Vamos lá. Ele quer o índice de refração da luz do diamante em relação à da água. Então, N do diamante em relação ao N da água é a velocidade na água dividido pela velocidade do diamante. Lembra? É sempre invertido. Então, vai ficar aqui, ó, a velocidade da luz na água
é 225 mil, né? Mas eu já vou cortar os zeros, tá? Dividido pelo diamante, que é 124. Se eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 1,81. Tá, olha lá, maior do que 1, tá certo, tá? Próxima. O índice de refração da luz na gasolina em relação da água tem valor de 0,88. Já tá falso, porque o valor é menor do que 1, tá? Então, como ele deu um valor 0,88, né? Tá errado, porque não pode ter valores menores do que 1, ok? Mas se a gente fizer a conta, daria o seguinte, vou fazer na outra página. O índice de refração da luz na gasolina em relação ao da água é a velocidade da gasolina em relação à velocidade da água, que vai dar da gasolina 200 dividido por 225, né? Se é 200 mil, né? Mas tudo bem, eu tô cortando já os zeros. 200 relação da luz da gasolina em relação da água. Ah, inverti aqui a conta. O da água em relação da gasolina. Tá vendo como é confuso, pessoal? Gasolina em relação à água, a velocidade da água sobre a da gasolina. A velocidade da água é 225 sobre 200, né? Então, aqui, fazendo a conta, 225 dividido por 200, que vai dar 1,25. 1,25. Na verdade, pessoal, eu acho que eu falei uma bobagem aqui. Eu posso ter índices menores do que 1, sim, se forem índices de refração relativos, né? Porque eu posso fazer o da gasolina em relação ao da água ou da água em relação à da gasolina, tá? Que daí daria esse valor. Mas como ele quer o da gasolina em relação ao da água, tá? Então ele quer o da gasolina em relação ao da água, então é a velocidade da água dividida pela gasolina e dá esse valor aqui, tá? Se eu pegasse o da água em relação ao da gasolina, é que daria 0,9. Tá? Então, vou retificar minha informação aqui. Índices de refração absolutos são sempre maiores ou igual a 1. Índices de refração relativos, tá? Eles podem ter, digamos, um valor menor do que 1 também, tá? Eles podem estar, deixa eu ver, entre aspas, compreendidos entre 0 e 1, tá? Pode ser menor que 1, tá? É o absoluto que não pode ser menor do que 1, tá? O relativo pode ser menor do que 1, depende de como eu fizer. Por exemplo, se eu fizesse o da água em relação ao da gasolina, daria a velocidade da gasolina sobre a velocidade da água. E a velocidade da gasolina é menor, então ficaria 200 sobre 225, e esse valor dá aproximadamente, tá? 200 dividido por 225, esse valor dá aproximadamente 0,88, tá? Então, os relativos podem ser, ok? Vamos para o próximo. No fenômeno da refração, os raios incidentes e refratados se situam do mesmo lado da normal à superfície de separação dos dois meios. É meio difícil de entender o que ele está dizendo aqui, mas eu acredito que é isso, e é falsa mesmo a alternativa. O que ele quer dizer é que do mesmo lado da normal. Eu acho que ele quer dizer isso aqui, ó, que o índice de refração, o raio de incidência e o raio de refração estão desse mesmo, refração, estão do mesmo lado da normal, tá? Não, isso não acontece, tá bom? Um é aqui e o correto é aqui, ó, tá? Tudo bem? Aqui, loucura. Meu Deus, apertei o botão errado. Estou meio atrapalhado, gente. Desculpa aqui. O correto é aqui, ó. Tá? Bem, esse é o correto.
Esse aqui não, beleza? Na verdade, isso pode acontecer com os chamados metamateriais, que eles têm índice de refração negativo, tá? Mas são coisas construídas em laboratório, tá? Não são coisas encontradas na natureza, pelo menos aqui na Terra, até hoje não, tá? Via de regra, não está certo. A última, o seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração absoluto do meio menos denso pode ser igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice de refração absoluto do meio mais denso. Na verdade, pode, tá? É verdadeira, tá? Mas apenas se a incidência, apenas se o ângulo de incidência for menor do que o ângulo limite, tá? Senão não vai dar certo. Tá legal? Então, se o ângulo de incidência for menor do que o ângulo limite, dá certo. Senão, você vai ter uma reflexão total, aí o valor já não vai mais bater. Beleza? Então, esse foi o 9 e 10 de Física 1. Vamos para Física 2. Então, Física 2. O filamento incandescente de uma válvula eletrônica de comprimento igual a 5 centímetros emite elétrons em uma taxa constante de 2 vezes 10 a 16 elétrons por segundo e por centímetro de comprimento. Ó. Na verdade, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho um filamento, tá ligado numa rede elétrica aqui. Tá ligado aqui numa rede elétrica, positivo e negativo, tá? Esse filamento... Nossa, meu alerta aqui. Esse filamento emite elétrons, tá? Ele emite uma quantidade de elétrons igual a 2 vezes 10 a menos 6 elétrons por segundo e por centímetro de comprimento. Então, se tem 5 centímetros, cada centímetro vai emitir 2 vezes 10 elétrons por segundo. Então, vai ser um total de 5 vezes 2 vezes 10 a 16... a 16 elétrons por segundo, tá? Beleza? Então vai dar 10 vezes 10 a 16, que é 10 a 17, tá? Então, a carga não, perdão. O número de elétrons emitido aqui vai dar 10 vezes 10 a 16. Então, vai ser um N de 10 a 17 elétrons, tá? Aí ele quer saber a corrente elétrica, né? Como ele falou que isso é por segundo, né? Então vai ser o N, que eu determinei, vezes a carga elétrica para 1 segundo, né? Então, não vou dividir por nenhum valor diferente, né? Porque ele já me deu que é para 1 segundo, ok? Então, vai ficar 10 vezes 10 a 17 vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Nossa senhora. 10 a menos 19. Dividido por 1, né? Então, vai ficar 1,6 10 a 19, 10 a 17 menos 19, que vai dar 1,6 vezes 10 a menos 2, certo? Isso é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 é o mili, né? Então é 16 miliampere, que é a alternativa D. Tá? Preciso botar o fone de ouvido aqui. Eu me esqueci de botar o fone de ouvido. Espero que a captação do áudio esteja boa.
Na correria aqui, esqueci de colocar. Bom, vamos ter que criar um outro. Continuando aqui então, para fazer o 10. Vamos lá. Pela seção reta de um fio, passam 5 vezes 10 a 18 elétrons a cada 2 segundos. Sabendo-se que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se afirmar que a corrente elétrica que percorre o fio tem intensidade. Então, olha só, são 5 vezes 10 a 18 elétrons. Cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que eu estou fazendo de novo aqui é o N vezes o E, né, que me dá a carga, né, dividido pelo tempo de segundos, tá? Então, vai ficar aqui 1,6 com 0,2 vai dar 0,8 aqui, certo? Aí vai ficar 0,8 vezes 5 dá 4. Então, 4 vezes 10 elevado a 18 menos 19. Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 1, que dá 0,4 amperes. 0,4 amperes é a mesma coisa que 400 miliampere, tá? Que é como 0,5 quilograma, né? São 500 gramas, é a mesma ideia, tá? Ou 0,5 gramas é igual a 500 miligramas, tá? Então, 400 miliampere, que é a alternativa B. Tá? Então é isso, pessoal. A gente finalizou então as atividades propostas tanto de Física 1 quanto de Física 2. Se ficou alguma dúvida, por favor, me avisem. Tá legal? Até mais.